Olá, graça e paz, louvado seja Deus que tem sido o nosso suporte aí nesse tempo, né? Estamos perseverando na palavra, nessa jornada tão linda pelo livro de Salmos. E hoje nós chegamos ao maior capítulo de toda a Bíblia, que é o Salmo 119. À primeira vista, ele parece ali apenas uma longa coleção de versos sobre a lei de Deus, mas quando nós começamos a ler, a gente percebe que existe uma história sendo contada. Não é a história de uma guerra, não é a conquista de um reino, também não é o relato de um milagre. É a história de um homem que aprendeu que a maior riqueza da vida é a palavra de Deus. E a Bíblia não revela quem escreveu esse salmo, mas alguns acreditam que pode ter sido Davi, outros pensam em Esdras ou em um outro servo de Deus. Mas uma coisa é certa: o autor que escreveu o Salmo 119 conhecia muito bem as alegrias e as dores da caminhada com o Senhor. E há um detalhe curioso, porque o Salmo 119 ele é dividido em 22 partes, uma para cada letra do alfabeto hebraico. E cada parte possui 8 versículos. E no texto ali original, todos começam com a mesma letra. Então a gente vê que esse salmo ele não foi escrito por acaso. É como se o salmista estivesse dizendo que a palavra de Deus ela é completa. Ela acompanha o seu povo do começo ao fim, do Aleph ao Tal, como nós diríamos hoje, do A ao Z da nossa vida. E logo no primeiro versículo, ele apresenta todo o tema do salmo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém? Eu sou Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Para o salmista, o Salmo 119, no Salmo 119, a verdadeira felicidade ela não dependia das circunstâncias, ela era encontrada em viver segundo a vontade de Deus. Mas ele não fala como se fosse uma pessoa perfeita, pelo contrário, porque ele faz, logo ali no início, ele faz uma oração sincera, ele diz: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Isso mostra fragilidade. Ele reconhece que precisa da ajuda do Senhor para permanecer fiel. E ao longo da leitura, nós percebemos que o maior desejo dele não era apenas conhecer a palavra, mas viver cada ensinamento dela. E ele faz uma pergunta: como pode o jovem manter pura sua conduta? E ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. É muito especial isso. E em seguida nós encontramos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso revela um segredo. O salmista sabia que a batalha contra o pecado começa dentro do coração. E por isso ele decidiu guardar a palavra de Deus como um tesouro. Mas conforme a gente vai lendo, nós descobrimos que a vida dele não era fácil. Porque ele fala de perseguições, ele fala de pessoas orgulhosas que zombavam da sua fé, ele fala de falsas acusações, de aflições e momentos em que parecia não ter mais forças. E em certos momentos ele chega a dizer: a minha alma se apega ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Isso é um pedido de socorro. É a oração de alguém completamente abatido, mas que não perde a esperança, porque descobriu que a palavra de Deus não era apenas um livro para ser lido, era a fonte da sua vida. E ele declara: se a tua lei não fosse o meu prazer, já teria perecido na minha aflição. A lei do Senhor precisa ser o nosso prazer. Porque a gente vê aqui que a palavra não impediu que ele enfrentasse dificuldades, mas sustentou ele em cada um desses momentos. E quanto mais ele caminhava com Deus, mais ele compreendia o valor das Escrituras. E ele faz outra declaração: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Uma meditação e um amor que produzia sabedoria. Ele escreve: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. E ele acrescenta: tenho mais entendimento que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Nós percebemos isso, nós percebemos que não é porque ele era mais inteligente do que os mestres, mas porque era alguém que conhecia a vontade de Deus. E quem conhece a vontade de Deus aprende a enxergar a vida pelos olhos do próprio Senhor.
Então, chegamos aqui ao versículo mais conhecido de todo o Salmo, talvez um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, naqueles dias, as pequenas lâmpadas de azeite iluminavam apenas alguns passos à frente. Elas não mostravam toda a estrada. E isso nos ensina uma verdade preciosa que nem sempre Deus vai revelar todo o caminho de uma vez, mas Ele oferece ali luz o suficiente para o próximo passo. E mais adiante o salmista declara: a explicação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. A palavra transforma qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir a voz de Deus. E ele faz outra afirmação cheia de esperança. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Para sempre. Tudo muda. Os reinos passam, as gerações se sucedem, as circunstâncias da vida nunca permanecem iguais. Mas a palavra de Deus, ela continua firme para sempre. E ali, quase no final do Salmo, nós encontramos uma outra promessa maravilhosa. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Essa paz não significa ausência de problemas. Ela significa segurança em Deus, mesmo durante as tempestades da vida. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós entendemos que esse salmo apontava para Jesus, porque Jesus é o Verbo. João fala isso. Jesus é o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tudo aquilo que o salmista admirava na palavra, nós encontramos em Jesus. Nós encontramos, o seu cumprimento perfeito em Cristo. Jesus é a palavra, Jesus viveu em completa obediência ao Pai, revelou perfeitamente o caráter de Deus. Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a luz do mundo. E é por meio dele que compreendemos plenamente as Escrituras. E curiosamente, depois de exaltar a palavra por 165 versículos, o salmista termina com uma oração humilde. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo. Mesmo amando profundamente a palavra, ele reconhece que ainda precisa da graça de Deus. E essa oração, nós encontramos a resposta em Jesus. Ele é o bom pastor que veio buscar as ovelhas perdidas e conduzir elas ao caminho da vida. E quando nós terminamos a leitura do Salmo 119, nós percebemos que ele não é apenas um poema sobre a lei. Ele é o testemunho de alguém que encontrou na palavra de Deus direção para cada passo. Ele encontrou força na hora das aflições, sabedoria para viver e esperança para continuar. E o principal, paz para descansar em Deus. Essa é a mesma palavra de hoje. Essa palavra, ela continua viva para nós. Ela ilumina caminhos, ela fortalece os cansados, consola os aflitos e conduz todos aqueles que desejam caminhar mais perto do Senhor. Amém? Que Deus desperte em nossos corações um amor cada vez maior pela sua palavra, que ela seja luz para os nossos caminhos, força nos nossos momentos de luta, sabedoria em nossas decisões e esperança em todos os dias difíceis da nossa vida. Que o Senhor nos conduza pelo caminho da verdade, fortaleça a nossa fé e faça crescer em nós o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Amém? Muito obrigada por estar comigo nessa caminhada. E amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos continuar essa fantástica jornada, pela palavra de Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe.